Os que já estão aqui, já estão aqui. É óbvio. Já que o Luciano já conseguiu chegar, que mora mais longe, né, com a irmã lá, Xereda. Os que moram perto vão chegar. Quem faz pergunta? Então, mais pertinho, mais pertinho. Eu vou dar uma melhorada no som dele, tirar um pouquinho do eco. Melhor, fica na frente. Qualquer coisa, pastor. Queridos, assentados mesmo, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é, Senhor, viva, atuante, Senhor. E pedimos, querido doce Espírito Santo, anula, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, na nossa mente, todo cansaço, toda confusão, em nome de Jesus, Pai. Coloca a nossa mente em pleno entendimento com o nosso coração, com a tua palavra, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser alimentados, Pai, daquilo que é essencial para nós, Pai, a tua iluminação, Senhor, para que nós possamos entender, compreender, Senhor, ficar cada vez mais, Senhor, cheio, Senhor, de fé, através da tua palavra, em tudo aquilo que tu tens para a tua igreja, para nós, para o futuro, Senhor, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Abençoa, Senhor, o pastor Renildo, dá ele também, como tem dado, sabedoria, graça, unção, e que nós possamos nessa noite, Senhor, nos deleitar, Senhor, em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Nós já estamos no curso de liderança aqui. Eu acredito que na 8ª, 9ª disciplina, acho que uma coisa desse tipo. E mais especificamente na exposição de Apocalipse foi uma disciplina adicionada, ela não está no programa, né? Mas como a gente vinha partilhando com os irmãos, estamos ministrando Apocalipse faz 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio na nossa igreja lá em Santa Rosa. Em média nós expomos um capítulo por mês, toda terça-feira 1h30 de pregação, e é um desafio para a gente tentar expor ou dar uma noção mais básica do livro em um dia e uma noite, né? Nós vamos dividir o programa em 4 etapas. Hoje à noite a gente vai dar uma introdução no livro. Vamos explicar algumas questões a respeito de autoria, vamos explicar algumas questões a respeito de simbologia, vamos explicar questões acerca, não usando o termo como é usado hoje, de numerologia, ou como era aplicado na época na linguagem simbólica, a ciência da gematria. A número em Apocalipse fala. Saindo da linguagem simbólica apocalíptica, número é número. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4. No Apocalipse não. 1 fala, 2 fala, 3 fala. Então isso era uma ciência que existia na época, chamada gematria, e ela era aplicada a texto simbólico, né? Então, hoje nós vamos dar uma explicação sobre isso. Outra coisa que nós queremos também é tentar tirar da mente gospel da nossa era, da mente evangélica, é o temor do livro de Apocalipse. Eu comecei a ministrar hoje em dia na igreja, o pessoal já está aceitando o livro feliz. Mas quando nós começamos a ministrar, a gente descobriu que muitos irmãos tinham medo, né? Tinham medo da mensagem de Apocalipse, e isso é contrário ao propósito do livro, né? O livro foi escrito para trazer conforto, consolo, esperança e alegria para uma igreja que estava sofrendo, e não para fazer a igreja sofrer. Então não é normal a gente chegar para alguém crente e dizer: olha, eu estou dando um estudo em Apocalipse, e a pessoa se arrepiar. Então, infelizmente, algumas colocações exageradas na exposição de Apocalipse fez com que as pessoas olhassem para o Apocalipse como se fosse um livro de terror. E ele não é um livro de terror, né? Infelizmente, nós deixamos de enxergar o lado bom do livro, e é muito bom. Eu considero o Apocalipse uma das mensagens mais edificantes, mais fortalecedoras e mais animadoras do Novo Testamento para a igreja de hoje. Principalmente porque uma das
falhas da igreja moderna é a sua incapacidade de sofrer feliz. Eu considero o maior desastre do testemunho da igreja atual, a sua incapacidade de sofrer bem. Então a igreja não sabe sofrer. E à medida que ela enfrenta lutas, ela se comporta da mesma maneira que aqueles que não creem em Deus e não têm a companhia de Deus no mundo se comportam, né? A parte de, infelizmente, hoje em dia não ser anormal você encontrar crentes que tomam um remédio antidepressivo para dormir, porque ele não consegue lidar com a realidade e os desafios da caminhada. Então o livro de Apocalipse ele é muito bom nessa área, né? Porque quando você começa a lembrar do que os cristãos estavam passando, e essa mensagem foi escrita para mantê-los firmes na caminhada, para mantê-los sempre de esperança, e mesmo em meio às piores situações, eles ainda assim se manterem felizes e confortáveis. Então essa mensagem do Apocalipse é o nosso objetivo, né? Então alguns particulares, aquelas questões minuciosas de se pegar uma figura e querer descobrir o que é que significa isso, a ponta do chifre, o chifre que saiu e tudo mais. O único local que nós vamos ter que trabalhar isso, será amanhã à noite, é capítulo 16 e 17, quando a prostituta, a meretriz, que é a Babilônia, ela é apresentada. Então há uma definição, a linguagem é muito parecida com o livro de Daniel, né? Ele apresenta os 7 chifres e são 7 reis, e daqui a pouco ele apresenta mais algumas questões e ele define, e a definição dele é simbólica, né? Então a gente vai tentar, dentro do contexto, tentar descobrir o que realmente significa isso, por que aquelas afirmações estão ali, né? Ele diz que são 7 reis, mas na verdade quando você trabalha com o texto descobre que são 7 reinos, e ainda vem outro que vai surgir, que é o império do anticristo final. Então a gente vai tentar explicar essas questões somente porque o texto exige que isso aconteça. São os 2 textos mais difíceis de Apocalipse, né? É a parte da meretriz, capítulo 17 e 18, quando a Babilônia é apresentada. Ela, antes de ser apresentada, o texto já apresenta a ruína, né? No capítulo 14 já diz, a Babilônia caiu. Nem disse quem ela era, mas já caiu. E a partir do capítulo 17 e 18, ele descreve quem é a Babilônia, e aí nesse capítulo nós vamos ter que trabalhar essa simbologia mais particular dos chifres, dos diademas e essas coisas todas. A parte disso não é muito assim importante para a mensagem do livro do Apocalipse. Nós trabalhamos isso. E o outro texto que a gente até brinca, né? A gente pula ele. A gente chega no final do capítulo 19 e pula para o 29. Por causa da questão do milênio ali, né? Mas a gente vai tentar explicar pelo menos as 2 teorias mais básicas. Ali a gente vai apresentar as 2, dizer qual é que a gente acha mais normal. Isso se der até amanhã para a gente chegar lá. Então vai ficar difícil para abrir para pergunta. Até o pastor já disse ao pessoal, fica difícil, gente. Então a gente vai trabalhar a exposição do livro, talvez na hora do almoço, na hora do lanchinho, café, alguma coisa. Você pode chegar e perguntar alguma coisa, mas na exposição a gente vai ter que dar uma corrida para isso. Nós vamos deixar o material. Isso aqui é um resumo, né? A introdução, um resumo da introdução de hoje, e mais um esboço completo dos 22 capítulos. Esse é menor. E vamos deixar esse aqui, que é um resumo em parte do livro do Henriksen, Mais que Vencedores. Então isso aqui vai ficar para quem quiser tirar uma cópia depois. A parte disso aqui, nós vamos deixar também um CD. Ele vai ter em média 10 comentários de Apocalipse. 10 comentários, mais alguns dicionários exegéticos, que você vai lá, Apocalipse, você vai cansar de ler, né? Porque a letra é pequena e várias páginas explicando as questões relativas a posições diferentes daquela que a gente vai apresentar, né? Nós vamos trabalhar hoje e amanhã o que nós chamamos de teoria da recapitulação. Só que a parte dessas posições ainda existem algumas linhas que são diferentes da que a gente vai expor. Então vocês vão receber vários comentários que têm linhas diferentes daquela que a gente vai apresentar aqui. Se você quiser se aprofundar, você só vai estudá-los e aí por diante. Por que nós vamos trabalhar essa teoria? Porque é a única que nós conhecemos que trabalha a perspectiva do Apocalipse como uma mensagem que apresenta fatos que ocorreram no passado, que influenciam a nossa vida hoje, que estão acontecendo no presente, e fatos que vão acontecer no futuro.
Então existem algumas linhas que dizem que Apocalipse se cumpriu já totalmente. Essa semana eu li um material preterista, né? Que diz que todo o Apocalipse já foi cumprido no passado. Aí tem outra linha que diz que não se cumpriu nada no passado, tudo vai se cumprir no futuro. E existe outra que fica tentando descobrir na linha histórica quais são os acontecimentos que dizem respeito aos símbolos que estão lá. Essa é puramente especulativa. Mas nós sabemos que o livro de Apocalipse ele fala de coisas que aconteceram no passado, fala de coisas que estão acontecendo no presente e fala de coisas que vão acontecer no futuro. Então, nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse nessa perspectiva e vamos, à medida que o texto for decorrendo, mostrar as possibilidades que nós temos. Então, hoje à noite, introdução, eu espero que dê, e vocês tenham paciência. Amanhã pela manhã nós vamos expor do capítulo 1 ao capítulo 7, à tarde do 8 ao 16 e à noite do 17 até o final do livro. Então vamos ler, para quem trouxe a Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 3. Não vamos expor ele hoje, vamos expor amanhã pela manhã. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, queremos colocar a nossa vida diante de Ti, colocar essa jornada que teremos. Nos dá sabedoria, Senhor, para expormos, Senhor, como temos orado, Senhor, aquilo que é imprescindível ser compreendido nesse livro. Que aquela mensagem de conforto, de consolo, de esperança e de alegria para a Tua igreja que estava atravessando um dos piores momentos da sua história, Senhor, em termos de sofrimento, Senhor, e pavor. Ó Deus, que essa mensagem possa ser percebida por nós, a fim de que nesse mundo de instabilidades em que nós vivemos, Senhor, possamos vivê-lo, Senhor, ó Deus, dependendo exclusivamente do fato do Senhor ser aquele que controla toda a história e que tem nas Tuas mãos, Senhor, o controle da nossa vida e da trajetória que ela há de ter, Senhor. Ó Deus, por isso vem nos fazendo enxergar, Senhor, a realidade da vida que vivemos e das dificuldades que enfrentamos e das lutas e batalhas que estão sempre diante de nós, com o olhar do trono, Senhor, e não com o olhar puramente terreno. Vem ser conosco nessa noite, vem ser conosco já amanhã, durante o dia, Senhor, e que saímos daqui amanhã à noite, Senhor, profundamente edificados, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Livro, basicamente, nós não temos dificuldade com relação à autoria, apesar de haver algumas linhas de interpretação que tentam anular a perspectiva de ser João, o apóstolo, o autor desse livro. Mas ele se apresenta, né? Nas suas cartas, ele se mantém um pouco oculto, mas por causa do evangelho e da linguagem apresentada não é difícil nós o identificarmos lá. Mas aqui em Apocalipse ele se apresenta como João, e pelo fato de ele não ter colocado nenhum atributo ou nenhuma função ao nome adicionada, então isso fica claro que somente uma pessoa chamada João, que envia uma carta para 7 igrejas na Ásia, sem dizer que ele é apóstolo, podia ser entendido quem era. Então não era necessário, as pessoas quando recebessem as cartas ou o livro de Apocalipse, eles iriam entender claramente que João era esse. Nós temos algumas evidências de que João foi o escritor desse livro, né? E quando nós falamos de evidências, falamos de evidências históricas. Existem algumas citações que foram feitas por pais da igreja e eles afirmaram ser João o autor do livro de Apocalipse. Nós temos
o testemunho de Justino Marte, né? Ele deu esse nome de Marte porque ele morreu, foi um dos mártires da fé. Ele morreu por causa do Evangelho, morreu por causa da palavra de Deus. Justino Marte, ele morreu, em 135 depois de Cristo. Ele fez uma afirmação de que João, ele foi o autor do Evangelho. Ele disse o seguinte: houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou por revelação que lhe foi feita, que aqueles que creram em nosso Cristo poderiam habitar 1000 anos em Jerusalém. Ele fez uma citação do capítulo 20 do milênio, e ele atribui a João a autoria do livro de Apocalipse. Justino era um filósofo, ele se tornou um defensor da fé, né? A perseguição contra os cristãos muitas vezes era feita em função de algumas mentiras que inventavam contra eles. Um exemplo, dizia-se que os cristãos cometiam incesto. Por quê? Porque quando as pessoas se convertiam naquela época, era normal eles se tratarem como irmãos. Inclusive, marido e mulher, quando se convertiam, não se tratavam mais como marido e mulher. Eles chamavam um ao outro de irmão e irmã. Daí, quando eles se reuniam para cultuar, e isso em função, dependendo do tempo, a portas fechadas, então começou a rolar a acusação de que eles se trancavam e ficavam escondidos lá cometendo incesto. O irmão tendo relacionamento com a irmã por causa da forma de tratamento que eles tinham. Outra invenção que se criou na época contra os cristãos é que eles cometiam canibalismo. Pelo fato da figura da ceia ser o pão representando o corpo, o sangue representando o vinho representando o sangue de Cristo. Então o que é que eles diziam? Algumas pessoas inventaram que quando os cristãos se trancavam para participar da ceia, eles matavam uma criança, repartiam ela, bebiam do seu sangue e comiam da sua carne, por causa da figura. E isso se espalhava. Em função disso e dessas invenções, estas e mais outras, então os cristãos eram perseguidos. Então Justino Marte, como outros que se levantaram na época, eles representavam a igreja diante dos reis, diante dos governos, para tentar mostrar que essas acusações eram infundadas, e em função disso eles não deveriam perseguir a igreja. Justino, ele tinha o costume de debater, e ele fez um debate com um filósofo da época chamado Cínico Crescente, e como consequência desse debate ele foi entregue e ele foi assassinado, foi decapitado em 165 depois de Cristo. Mas antes disso ele afirmou que foi João que escreveu a revelação do Apocalipse. Tivemos também outro pai da igreja chamado Irineu de Leão. Ele foi bispo de Leão, e Irineu, ele foi discípulo de Policarpo. Policarpo, por sua vez, ele era discípulo de João, ele e Papias. Ele caminhou com João, conheceu João pessoalmente. E Irineu, em um de seus escritos, ele disse que, falando a respeito da besta do Apocalipse, ele disse o seguinte: e este número sendo encontrado em todas as mais aprovadas e antigas cópias do Apocalipse, e aqueles homens que viram João face a face deram os seus testemunhos. Que homens foi esse? O Irineu era discípulo de Policarpo. Policarpo era discípulo de João. Irineu era bispo em Leão, na Gália, era uma região da Gália, hoje onde é a França, tanto que ele é conhecido como o apóstolo da França. A França nem existia, mas por causa da região hoje onde se encontra a França, que era a região da Gália lá, então ele é considerado, e ele é chamado do apóstolo da França. Ele nasceu em 130, morreu em 202, e ele nasceu na cidade de Esmirna, e aí vocês vão entender um pouco mais amanhã sobre a cidade de Esmirna e a situação em que ela se encontrava. Outro que deu testemunho de que João escreveu o livro de Apocalipse foi Policarpo e Papias. Esses foram contemporâneos de João, eles foram discípulos de João. Policarpo é um dos pais da igreja cuja vida, ou mais especificamente a morte, marcou mais, né? Ele era bispo de Esmirna. A segunda carta foi endereçada a Esmirna, a igreja mais pobre das 7.
do Apocalipse, ela era pobre, financeiramente pobre, ali a extrema pobreza, né? Era um grupo de pessoas que não tinham o suficiente para se manter. E Jesus disse: mas tu és rica. Então, trazendo a ideia de que o que importa para a igreja não é aquilo que as pessoas acham dela, não é aquilo que o mundo acha, nem aquilo que a gente acha. O que importa de verdade para nós é aquilo que Deus acha de nós. Então, ele era bispo de Esmirna, e havia eu não sei se um acordo dentro da igreja, mas havia algumas questões que eram determinadas dentro da igreja. Eles estavam vivendo numa época de perseguição. Então, o que é que acontece? Eles haviam determinado que, se alguém anuncia que vai haver uma perseguição em determinado lugar, o que é que acontece? A igreja deve fugir. Mas se a igreja, alguns forem aprisionados, eles entendiam que eles foram presos para glorificar a Deus com a sua morte. Então eles não reagiram, eles se entregaram. E eles iam para o martírio, sabendo que foi a forma que Deus escolheu para que eles glorificassem o nome dele. E Policarpo é o bispo de Esmirna, e todas as vezes que havia uma perseguição, eles saíam do lugar que estavam, eles eram informados e iam para outro lugar. Só que numa determinada época, Policarpo ele compartilhou isso com outras pessoas, e isso está na tradição, na história paralela, a história da época da igreja perseguida. Então ele compartilhou com algumas pessoas que ele havia tido um sonho em que ele via um travesseiro amarrado numa estaca queimando. Então ele entendeu que Deus queria que ele morresse por causa da sua fé, queimado vivo, né? Então o que aconteceu? Depois desse sonho, quando denunciaram ele, que os soldados vieram prendê-lo, ele tinha toda a oportunidade de fugir. Só que ele não fugiu. E aí, quando os soldados chegaram para prendê-lo, ele simplesmente recebeu os soldados e pediu aos soldados que eles dessem 1 hora só para ele orar. Pediu que aos soldados fosse dado comida, né? Os soldados foram lá e serviram comida para que eles se alimentassem, e ele saiu do aposento e foi para outro aposento orar. E ele orou por 2 horas, não foi por 1. E durante essas 2 horas, até alguns estudiosos dizem que a oração dele foi ouvida por aqueles que foram prendê-lo, né? E os soldados se arrependeram de terem ido prendê-lo, porque eles não conseguiam compreender. Primeiro, eles não viam nada naquele homem que se tornasse uma ameaça para o império, a ponto de ser enviado uma guarda para prendê-lo. Segundo, eles não conseguiam entender o que um ancião de 86 anos poderia trazer de problemas para o Império Romano. Mas eles cumpriram. Depois de 2 horas, depois de eles haverem se alimentado, Policarpo saiu, e eles não precisaram amarrar nem algemá-lo. Ele foi de livre vontade, e durante todo o caminho eles foram tentando fazer Policarpo desistir de morrer, porque eles sabiam qual seria o fim de Policarpo. Quando Policarpo chega no local onde ele seria confrontado a negar sua fé, até se diz, né, que o que era, se fosse hoje o delegado da época, o responsável em executar o plano, chamou ele em particular na sua carruagem e tentou convencê-lo a negar Cristo para ele escapar do martírio. O Policarpo não aceitou nenhuma das reivindicações dele, e num determinado momento do apelo lá daquele que era responsável em determinar a acusação para ele, Policarpo ironiza ele, né? Porque ele começava a demonstrar quais eram as penas que Policarpo poderia passar, mas se ele amaldiçoasse o Nazareno e se ele negasse a sua fé, ele escaparia disso. E uma dos descasos que Policarpo deu às ameaças dele foi tão grave que ele disse: olha, você vai ser queimado vivo. E aí conduziram Policarpo para a estaca, amarraram ele na estaca, colocaram as madeiras, e antes de queimar eles davam uma última oportunidade. E aí ele perguntou a Policarpo se ele queria negar, amaldiçoar o Nazareno e negar a sua fé. E Policarpo, amarrado na estaca, já com as madeiras tudo lá prontas para ser queimado, ele disse: olha, em 86 anos ele nunca me fez nenhum mal. E o inquisidor disse para ele: mas se você negar, você escapa do fogo. E ele disse: essa chama que será acesa me queimará, arderá por pouco tempo, mas das chamas eternas eu estou livre para sempre. E aí queimaram ele. Então a vida de Policarpo marcou, né? E aí, quando vocês entenderem amanhã, quando a gente chegar na carta de Esmirna, vocês vão entender o porquê dessa firmeza, né?
A igreja de Esmirna era uma das igrejas mais perseguidas por causa da sua fé. E aí, eu queria abrir só um parênteses aqui para dizer algo. Eu estava reunido com os homens, né? Nós temos na segunda-feira, uma oração com os homens, e um dos homens que estava lá disse: eu queria que Deus mandasse uma perseguição para o Brasil, para a igreja ser santificada. Deus não manda perseguição para santificar a igreja é perseguida por causa da sua santidade. Então eu disse para ele: está muito difícil a igreja brasileira ser perseguida por causa da sua santidade. Então, as perseguições contra a igreja naquela época vinham por causa da sua firmeza de fé e do seu testemunho, não para que ela desse bom testemunho e ficasse firme. Então, a vida de Policarpo foi um reflexo disso. Ele era bispo de Esmirna e foi queimado vivo por causa da sua fé. Esse livro ele foi escrito por volta do ano 91 a 96. Foi escrito na época do imperador Domiciano, e aqui é importantíssimo que a gente situe ele na história, porque para entender algumas simbologias do livro é necessário que a gente tenha o contexto da época bem fixo em nossa mente. Quando a gente entende o que a igreja estava passando no final do primeiro século, à medida que você vai lendo o texto de Apocalipse, você automaticamente vai tendo uma ideia do que os irmãos da igreja primitiva do final do primeiro século, que leitura eles iriam fazer dessa linguagem simbólica em relação àquilo que eles estavam passando e toda a opressão que o governo estava fazendo por eles, né? Então, esse livro foi escrito no final do governo de Domiciano. Irineu, que era discípulo de Policarpo, o bispo de Leão, ele falando sobre a escrita do livro de Apocalipse e a circulação dele, ele diz o seguinte: o livro foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reino de Domiciano. Então, o reino de Domiciano durou o império de 81 a 96 depois de Cristo. Esse foi um dos imperadores mais cruéis que o Império Romano teve. Para você ter uma ideia, depois que ele morreu, mandaram apagar o nome dele de tudo que era inscrição que tinha nos monumentos no Império Romano. Se tinha o nome de Domiciano em algum monumento, mandaram apagar tudo. Até os próprios cidadãos romanos ficavam horrorizados com a maldade daquele homem, principalmente com a maldade com que ele tratava o povo de Deus. Então, Domiciano, ele foi o primeiro imperador romano a reivindicar para si o título de divino. Agora veja bem, normalmente o nome dos imperadores romanos tinha adicionado a eles o nome Augustus, e isso se referia à sua divindade. Só que em relação ao culto ao imperador, a coisa funcionava muito parecido com a igreja católica. Uma pessoa só se torna santa depois que morre. E paga uns 500 mil dólares, alguma coisa assim, ou não sei quantos mil dólares. Por isso que é tão difícil canonizar um católico, porque não é por causa do processo, não é por causa do dinheiro que é cobrado, né? Mas normalmente uma pessoa só é determinada que ela é santo depois que ela morre. No Império Romano, apesar de se atribuir divindade ao imperador, essa divindade que era expressa através de culto normalmente começava depois que o cara morria. Só que Domiciano não. Ele reivindicou a adoração para ele enquanto ele estava vivo. Ele mandou construir um templo, ele mandou construir uma estátua. Por isso que quando nós chegamos na igreja de Pérgamo, a afirmação de Jesus é que sabe que a igreja estava onde está o trono de Satanás. Era lá onde foi erigido o templo de adoração a Domiciano e onde estava a imagem dele, e todo cidadão romano era obrigado a prestar culto e a queimar incenso a ele, e a igreja não aceitava isso, por isso ela tinha uma série de complicações. Para ficar mais difícil o caminho, quando Nero, antes de morrer, Nero ele estabeleceu uma lei no Império Romano. Ele estabeleceu a lei de que qualquer cidadão que habitasse nos limites do Império Romano, que adorasse, que cultuasse um Deus que não fosse reconhecido pelo Império, deveria ser preso. E se ele não deixasse de cultuar aquele Deus, ele poderia até ser morto, né? Então, a religião cristã e Jesus Cristo como Deus, Deus Pai como Deus, esse não era reconhecido pelo Império Romano, e como consequência disso a igreja tinha problema. Primeiro, porque ela não adorava o imperador. Segundo, eles não adoravam os deuses que eram reconhecidos pelo Estado e pelo Império.
E como consequência disso, eles confessavam que só adoravam um Deus que não era reconhecido pelo Império Romano. E como consequência disso, a lei era aplicada a eles. Então essa lei foi estabelecida por Nero, né? Nero foi um dos primeiros grandes perseguidores, né? Nós tivemos algumas perseguições particulares assim por volta do ano 40, e uma delas 40 a 45, e uma delas Tiago, o apóstolo, foi transpassado lá em Atos capítulo 12, está o relato. Eles viram, foi por uma questão política, eles viram que perseguir e matar os santos agradava aos judeus. Então eles começaram a perseguir, e começaram a perseguir o primeiro mártir dos apóstolos, Tiago. Ele foi transpassado a espada. Alguns dizem que ele foi decapitado. Esse transpassar, ele teve a cabeça cortada publicamente, porque isso fazia com que os judeus não criassem confusão com o Império Romano. E amanhã, quando estivermos expondo pelo menos 2 cartas, onde o próprio Jesus Cristo chama a sinagoga dos judeus que estavam naquela cidade de sinagoga de Satanás, nós vamos explicar como é que os judeus agiram em parceria com o Império Romano para que os cristãos fossem perseguidos. Na verdade, eles eram os dedos duros. E quando tinha que queimar um cristão na fogueira, os judeus ajudavam a carregar a lenha e botar lá, cheio de prazer. Então, era complicado. Então, Jesus chega para eles e chama pelo menos 2 sinagogas de 2 cidades. Ele diz que eles não eram povo de Deus, eles eram sinagoga de Satanás. Então, nesse sentido, a igreja estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. A gente até diz que se dizer cristão naquela época era assinar sua própria sentença de morte. Por isso que ninguém que confessa Jesus Cristo como Senhor, se confessa é pelo Espírito de Deus, porque era assumir a qualquer momento ser preso, ser torturado, ser morto. A igreja primitiva era muito diferente de hoje, né? Infelizmente, por causa do advento da teologia da prosperidade, a marca do cristão é riqueza, prosperidade, sucesso e tudo mais. Na igreja primitiva, a marca do cristão era pobreza, perseguição, prisão, sofrimento e morte. Então, normal, imagine, estamos lá, está lá o Alexandre, está o Eduardo ali atrás, e aí eles se convertiam no Império Romano. E aí o governo descobria qual era a primeira coisa que eles iam fazer: ia tomar as empresas deles. Ia confiscar as contas dos bancos. Se eles tinham algum outro trabalho, iria dar um jeito de sumir. Os clientes dele iam tudo cancelar os contratos, porque não fazia, não tinha acordo com quem se rebelava contra o Império e contra as leis do Império, e aí por diante. Então a coisa ia ser complicada. Não era só eles não, né? Se vocês estivessem lá e trabalhassem em alguma empresa, vocês iam ser postos para fora. Então, se tornar cristão naquela época é uma coisa muito difícil. Em função disso, e ali não existe nenhuma determinação, não existe nenhuma lei, era tudo em função da prática do amor, que lá em Atos dos Apóstolos nós tivemos uma igreja que explodiu, em 2 pregações, mais de 5.000 membros, a maioria pobres, e disse que no meio deles não tinha nenhum necessitado. Por quê? Porque aqueles que tinham bens, que tinham posses, eles vendiam e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem conforme cada um tinha necessidade. Então, ali não estava tão difícil. Difícil estava nessa época. Nero, ele foi um imperador muito cruel com os cristãos. Ele incendiou Roma, fez aquela loucura. Dos 14 bairros, 10 pegaram fogo. O que sobrou era bairro de judeu e cristão. Então ele disse que os cristãos, eles foram que colocaram fogo em Roma, e a partir dali ele desencadeou uma vingança, não era nem uma perseguição. Ele simplesmente fez com que o império olhasse para os cristãos com um olhar de maldade, e simplesmente ele se vingasse de tudo aquilo que havia acontecido no império com os cristãos. Ele foi muito cruel. Só que Domiciano, ele é chamado do segundo Nero. O Nero redivivus. Na verdade, havia uma tradição na época que dizia que ele era a ressurreição de Nero. E se Nero foi ruim para a igreja, e a situação da igreja foi ruim, no tempo de Domiciano foi muito pior. E é dentro desse contexto de sofrimento da igreja que a mensagem de Apocalipse surge, gente. E aí dá para você notar que não é o livro de terror para assustar. Mas essa mensagem ela foi trazida
para que aquela igreja que estava sofrendo pudesse ter conforto, consolo, alegria e esperança em meio à dor. O livro foi escrito primariamente para as 7 igrejas da Ásia, e eu só quero fazer uma colocação aqui. Nós temos algumas teorias em relação ao livro de Apocalipse na área de interpretação que dizem que as 7 igrejas são símbolos das dispensações da igreja. Nós não temos nenhuma base bíblica para afirmar isso. Não existe nenhuma base de sustentação para essa teoria de que as 7 igrejas simbolizam as 7 eras da história da igreja. E isso fica fácil quando você vai estudar a situação de cada carta, e aí você descobre que algumas afirmações feitas nas cartas não cabem direito como é dividido por alguns historiadores, que quem dividiu foi historiadores, né? Uns dizem que são 7 eras, outros dizem que são mais. Então, nesse sentido, não tem como a gente subjugar a interpretação do livro de Apocalipse, as divisões que historiadores fizeram acerca da história da igreja, que são 7 igrejas reais. Se a gente pudesse ser bem mais rígido assim em relação ao contexto da época, foi escrito para uma igreja e para as suas congregações, né? Porque aquelas 7 igrejas, as 6 igrejas que são citadas, se você olhar no mapa, você vai ver claramente que elas formam quase uma ferradura ali na Ásia Menor. E quando Paulo esteve na igreja de Éfeso, foi o lugar que Paulo mais gastou tempo. Ele passou 3 anos e meio, ele treinou 12 naquela escola de Tirano, e disse que daquele grupo toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então, possivelmente, todas aquelas igrejas que são citadas a partir de Éfeso, elas foram igrejas que foram fundadas pelo trabalho missionário daquele grupo que foi treinado por Paulo durante os 3 anos e meio que Paulo esteve na igreja de Éfeso, né? Foi o lugar que ele mais passou tempo. Depois foi a igreja de Corinto, mas possivelmente todas aquelas igrejas foram abertas por intermédio da obra de missões que partiu da igreja de Éfeso. Então eram igrejas reais como a nossa, que enfrentavam problemas, tinham alguns problemas, e eu esqueci de colocar no material, eu vou ver se amanhã eu faço algumas correções. A igreja, ela tinha pelo menos 3 problemas básicos. Isso amanhã a gente vai citar na exposição. Ela tinha problemas externos, que eram problemas em relação a perseguições por causa da fé, principalmente perseguições imperiais e religiosas. Elas tinham problemas internos com relação às heresias e os falsos mestres e os falsos apóstolos que tentavam se introduzir dentro da igreja e serem reconhecidos com tal autoridade. E ela tinha problemas morais. Então a igreja enfrentava esses 3 problemas: decadência moral, aceitação de falsos mestres, falsos apóstolos e de heresias, e também a perseguição do Império Romano contra ela, tentando fazê-los negar a sua fé. Então foi escrito para 7 igrejas reais, não são igrejas simbólicas, se bem que quando a gente trabalhar as cartas, você vai, querendo ou não, identificar alguns aspectos daquelas igrejas como aspectos de igrejas que existem. Então você vai encontrar tranquilamente um referencial para comparar naquelas 7 igrejas, que pode ser aplicado a qualquer igreja em qualquer época. E aí a carapuça vai caber, porque ali nós temos 7 igrejas, 4 delas elas recebem elogios e críticas, 2 delas só recebem elogio, que são Esmirna e Filadélfia, e uma delas só recebe crítica, que é a de Laodiceia. Então, no quadro comparativo, se a gente fosse colocar a igreja de maneira geral durante todo o curso da história, em um determinado ponto ou outro, de uma denominação para outra, de uma congregação para outra, você vai conseguir identificar os problemas. E aí o que é que acontece? Tanto a exortação como o elogio pode ser aplicado àquela realidade. Então, são 7 igrejas reais, como a nossa aqui, como a igreja do Jaraguá do Sul, só que eles congregavam nas cidades da época. Aqui vem o lado bom do livro de Apocalipse, entender por que esse livro foi escrito. Ele não foi escrito como um manual de descoberta de acontecimentos futuros, gente.
a gente nota, e esse é uma coisa complicada, que a gente precisa compreender. É possível você comprar 10 comentários de Apocalipse e os 10 se contradizem. Na maioria dos casos, porque as pessoas têm o livro de Apocalipse mais como um livro de adivinhação, que foi escrito para que você tente descobrir no curso da história quais foram os acontecimentos que se cumpriram nos símbolos que foram escritos. Só que ele não foi escrito como um manual de adivinhação. Ele foi escrito e cuja mensagem foi para trazer conforto e consolo para uma igreja que estava passando dificuldades e para afirmar a fé dessa igreja até as últimas consequências. Imagine, o Policarpo foi de Esmirna, na carta de Esmirna, e aí hoje tem muito aquela propaganda, né? Crente fiel não sofre. Isso não é bíblico. Bíblico é, quanto mais fiel, mais sofre. E das 7 igrejas, 2 só receberam elogio. Por incrível que pareça, a mais pobre é a mais fraca, mais insignificante. E a mais pobre, que era a igreja de Esmirna,